Segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, está no ar ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o programa de hoje vai discutir o teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, você chama como você quiser. É fácil entender o conceito. Você não precisar mais se deslocar, pegar congestionamento, procurar vaga de estacionamento, chegar no local de trabalho, falar com aquele pessoal todo, não, nada disso. Você faz o seu trabalho na sua casa e agora existem leis para isso, né? A presidente Dilma Rousseff sancionou no final do ano passado uma lei exatamente que equipara o teletrabalho com o trabalho normal, com a jornada normal de trabalho, e nós vamos discutir um pouquinho se o empresário brasileiro já está preparado para isso, se o próprio trabalhador também tem essa capacidade de fazer esse trabalho à distância. E nós queremos as suas perguntas, as suas opiniões. Ligue para 0800 619 619, ligação gratuita, hein? Ou mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. E se você ainda usa o Twitter na internet, você pode mandar um tweet para a gente, basta mencionar ali na sua mensagem o nome de usuário, @participaçãopop. Que a sua pergunta, a sua opinião vai ser discutida com os nossos convidados para o programa. Romualdo de Souza, jornalista, repórter da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, né, Romualdo? Prazer estar aqui. Aliás, eu queria já informar que a Rádio Jornal do Comércio vai transmitir um trecho dessa nossa entrevista para fazermos exatamente essa interatividade, Opa, televisão e rádio. Que maravilha, que bom. A gente fica honrado, né? Porque para explicar para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, né, da TV Câmara e da Rádio Câmara, o nosso sinal é aberto. Quem quiser pode retransmitir, copiar, distribuir. Isso aqui é uma agência de notícias e é do povo brasileiro, afinal, né, Romualdo? Seja bem-vindo, velho colega de Salão Verde aí, nas coberturas que invadem madrugadas de votação no plenário, né, Romualdo? Espero que você goste do programa. E também temos aqui o doutor Cláudio Santos, que é advogado trabalhista e professor do UniCeub, Universidade Particular do Distrito Federal. Bem-vindo, doutor Cláudio. Obrigado, Fabrício. Um prazer estar aqui consigo, seus telespectadores e ouvintes também, para debater esse tema bastante interessante e candente na nossa sociedade a partir da promulgação da lei. Com certeza vão chegar muitas dúvidas para o senhor, viu? Daqui a pouquinho vai ter o pessoal mandando mensagem, assim como também vão chegar perguntas das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão ser entrevistadas pela nossa amiga da Rádio Câmara, Dini Moraes. Cadê você, Dini? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos nossos convidados aí no estúdio. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Bom, na verdade, hoje aqui no centro de Brasília, eu vou conversar com as pessoas para ver o que elas estão achando dessa nova lei que está valendo desde dezembro do ano passado, que equiparou o trabalho remoto, ou seja, fora da sede, o trabalho feito dentro da sede da empresa em que a pessoa é contratada ou enfim, trabalha, né? Bom, será que as pessoas estão sabendo o que diz essa lei? O que elas acham a questão de atender o chefe fora de horário, ver e-mail fora de horário? Ô, Fabrício, você costuma responder o e-mail do seu chefe fora do horário de trabalho? De jeito nenhum. Nem atende telefone? Eu nem acesso. Na hora que eu ver o telefone, já começou com o prefixo aqui da redação, eu já... Não é que eu atendo, não. Mas tem muita gente, viu, Brasil e mundo afora, que faz bastante isso, Fabrício. Tem uma pesquisa de uma empresa chamada Market Analysis, que fez uma pesquisa em 24 países do mundo e mostrou que 2 em cada 3 pessoas não sabe diferenciar muito essa questão profissional da vida pessoal, por causa das novas tecnologias da comunicação. Ou seja, telefone, e-mail, toca toda hora, pisca ali no telefone celular, ainda mais com esses smartphones, esses telefones inteligentes, e as pessoas, enfim, acabam misturando um pouquinho as coisas. E metade dessas pessoas que responderam essa pesquisa disse que simplesmente isso está afetando sim a vida pessoal. Bom, a primeira pessoa que a gente vai entrevistar vai ser o Tiago Nóbrega, ele tem 19 anos e ele trabalha na Caixa Econômica Federal. Ô Tiago, você trabalha em algum setor que precisa responder o chefe fora do expediente? Não, na verdade o meu setor não requisita tanto isso da gente. Não. Então você não está sendo afetado por essa nova lei, então? Não, não muito. Mas o que você acha dessa questão de responder o telefone do chefe fora do horário, responder e-mails de trabalho com demanda? Você acha que isso é certo? Olha, tem certas profissões que vão exigir isso de você, né? Mas quanto a ser certo, pode até ser conforme, né, o que o funcionário achar. Se ele disser que é certo, que pode, não tem problema, tudo bem. Desde que tenha, claro, aí uma certa gratificação por isso. Porque, querendo ou não, você está trabalhando. Essa ligação é o trabalho, você vê qualquer coisa relacionada ao trabalho é trabalhar. As pessoas acham que não, só uma ligaçãozinha para o cliente,
não vai ser trabalho, mas é trabalho sim, deve ser levado como trabalho, na minha opinião. E o que você acha? A Justiça do Trabalho ainda está analisando alguns casos, mas você acha que isso deve ser, então, considerado uma gratificação ou uma hora extra mesmo? Olha, a pessoa cumpriu o expediente lá de 6 horas e respondeu o e-mail do chefe em casa de noite, e aí? Eu acho que deve ser não levado como hora extra, justamente porque a hora extra vai calcular justamente quanto você trabalhou. O problema é que quando você está fora da repartição, como é que você vai definir esse quanto você trabalhou? Eu acho que para cada tipo de emprego deve ter um específico. Para você poder responder esses e-mails, telefonemas ou qualquer demanda, você vai ganhar uma gratificação específica a mais, já pré-definida. Porque, como eu disse, se for na hora extra, como é que vai definir quanto de hora extra ou quanto foi que você trabalhou fora da repartição? Dentro da repartição você tem o seu ponto, você tem o seu chefe para te controlar. E é justamente como essa definição que é o problema. Eu acho que tem uma gratificação específica para que você possa trabalhar fora de casa. Beleza, então. Essa foi a opinião do Thiago Nóbrega, ele tem 19 anos e é trabalhador da Caixa Econômica aqui em Brasília. Viu, Fabrício? Agora, será que essa compensação, essa gratificação, que segundo o Thiago disse aqui, está certa, será? A gente podia perguntar isso até para o nosso especialista aí, para ver como é que vai ficar essa questão, então, né? Sim, essa vai ser uma das perguntas que a gente vai fazer, gente. Valeu aí pela participação do Thiago, ele tocou num ponto interessante. Quem está acompanhando a gente pela TV Câmara, está vendo que Dini Moraes hoje apareceu de óculos ali pra gente, né, Dini? A gente nunca te vê de óculos. Visual diferente Isso hoje. foi porque na reunião a gente falou que você estava parecendo mais inteligente, né, esperta. Tô de olho em você, tá, Dini? Vamos lá, antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai mandar aqueles abraços pro pessoal que acompanha o Participação Popular pela TV, pela Rádio Câmara, pela internet também. Mandar um grande abraço para a Luana Picanço pelo Twitter, né, que está aí seguindo a gente no Twitter. O doutor José Barros de Oliveira Júnior, advogado trabalhista, está aí para... Hoje o assunto é bem da área dele também. O Vandecil Florentino da Silva, Daiane Peretti, Antônio Câmara Neto e Emanuel Avelino mandaram e-mails para a gente sobre o programa das ciclovias que a gente apresentou na sexta-feira passada, dia 27, né? E também sobre o programa sobre o INSS, né? Que a gente apresentou a questão trabalhista, acidentes de trabalho, aquilo todo. Eles não disseram de onde é, mas está aqui o registro que nós recebemos, o e-mail, estamos encaminhando as respostas, as perguntas que foram feitas, a gente vai encaminhar para os participantes dessas edições do programa. Mandar um abraço também para o Lúcio Aparecido Solizeto, de Santo André, São Paulo, também. Sua pergunta vai ser encaminhada, viu, Lúcio? E também o Josué Nune Pedro, do Rio de Janeiro, capital, Arlete Aparecida de Souza, de Gavião Peixoto, São Paulo, e Nádia Francisca da Silva, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Grande abraço a todos. E vale lembrar, né, que o pessoal que mais mandou mensagem para a gente durante esse mês de janeiro, essa edição especial do Participação Popular em janeiro, vai ganhar esse kitzinho de documentário aqui. Eu tenho já para mim que alguns nomes a gente só vai precisar fazer a contagem oficial, né? Para descobrir, assim, realmente, para oficializar que foram os maiores, mas eu acho que vai ter uma família em Anápolis e outra lá no Espírito Santo, lá em Venda Nova do Imigrante, que deve estar assistindo a gente, né? Vai receber em casa um kitzinho desse, ó, o documentário Brasilidade, deixa eu ver aqui, tem Abdias Nascimento, Tributo, Origem e Destino, olha aí, para quem gosta dessa discussão financeira, essa questão dos impostos brasileiros, para que serve, por que são tão altos. Tem uma explicação interessante nesse documentário também. Temos aqui Raça Humana também, ó. Esse aqui foi premiado também, um dos documentários da TV Câmara premiados. Enfim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 documentários que o pessoal vai receber em casa pela audiência, pela participação popular exatamente no nosso programa. E daqui a pouco a gente vai fazer a contagem final e amanhã a gente já vai dar o resultado aqui no ar, viu? Para quem já mandou as mensagens, tudo, o pessoal já vai ficar sabendo quem é que vai ganhar esse kit de documentários da TV Câmara aqui. Vamos começar o nosso bate-papo esclarecendo que nós estamos falando aqui da Lei 12.551, que foi sancionada em dezembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, equipara a jornada de trabalho remota à jornada normal. Eu acho que o Romualdo de Souza, que é repórter da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, pode dizer para a gente como que é essa experiência de trabalhar o tempo inteiro à distância, né, Romualdo? Você não tem. Você é a sucursal aqui. Eu sou a sucursal e eu não quero sucursal, não gosto de chefe por perto, eu tenho autonomia, eu faço o que é mais importante.
Também tem um detalhe, eu sou jornalista 24 horas. Onde tem notícia, eu estou junto da notícia. E não me preocupe, se o meu chefe quiser ligar de madrugada, pode ligar. O telefone que nós colocamos, que nós acertamos no contrato de trabalho, porque eu sou uma empresa, eu sou PJ. Você é contratado como pessoa jurídica. Sou contratado como pessoa jurídica, não quero saber, não gosto dessa história de carteira profissional. Rasguei a minha carteira profissional, pelo menos do ponto de vista de jornalista. Eu só tenho a carteira profissional, doutor, porque eu também sou professor universitário, então eu tenho de ter uma carteira profissional. Eu não posso ser PJ. Não há uma relação PJ com a universidade, com a escola. Agora, com a emissora de rádio, com a Rádio Jornal, é PJ, ou seja, é a minha empresa com um contrato de trabalho com a empresa Jornal do Comércio. E aí o que eu faço? Eu sei as horas em que devo entrar, as horas em que tem mais notícias, eu entro mais vezes, as horas em que tem menos notícia, eu entro menos vezes e está resolvido. Quando o meu chefe quer falar comigo, ele sabe o telefone que está 24 horas esperando um telefonema dele e ele pode ligar tantas vezes quantas forem necessárias. Mas isso acontece com frequência, Romualdo? Olha, caso, ou não? em geral, nos finais de semana, sim. Porque às vezes eu estou em casa, estou ouvindo música, estou estudando, estou brincando com a minha cachorra e nem sempre eu estou linkado com tudo que acontece. Por exemplo, 2 semanas, no final de semana passado, teve aquela reunião ministerial em que a presidente Dilma Rousseff começou a se reunir com os ministros e era final de semana. E tinha lá um evento que a gente tinha interesse, que era conversar com o ministro da Integração Nacional. Então, o meu chefe me ligou e falou assim, olha, daqui a pouco o ministro da Integração Nacional vai ao Palácio do Alvorada se encontrar com a presidente Dilma Rousseff. Eu não tive dúvidas. Peguei o meu carro, saí da minha casa e fui me encontrar com o ministro. Fizemos uma boa matéria para a rádio. Ou o inverso. Se eu não precisasse conversar com o ministro, necessariamente falar com ele pessoalmente, eu poderia entrar da minha casa, na emissora de rádio em que trabalho, porque eu tenho um sistema de comunicação muito bom, que funciona bem, apesar da internet no Brasil, que ainda deixa a desejar, e não tem problema. Eu entro a hora em que a rádio precisar. Agora, você ganha algo a mais por isso? Isso faz parte do contrato? Bom, quando eu tenho um trabalho relativamente considerado extra, eu faço como se fosse um banco de horas. Aí eu vou acumulando. Chega no final... Que você mesmo controla? Eu mesmo controlo. Há uma relação aberta entre mim e a empresa. Entre a minha empresa e a empresa que me contrata. Pois é, essa é a grande discussão que nós temos do trabalho subordinado e do trabalho autônomo. Em algumas situações, né, em que há um esclarecimento dos trabalhadores, em que você pode ter esse discernimento, como é o seu caso, Romualdo, em que você tem uma certa autonomia, o direito ele vem e contempla essa situação. De fato. Agora, nós temos que imaginar que a legislação ela se aplica a todo o território nacional e nem todos os trabalhadores têm essas condições de ter uma certa autonomia e de ter essa capacidade de negociar com o seu empregador no sentido de estabelecer condições que sejam favoráveis, porque senão você vai permitir uma exploração. Doutor Cláudio, a grande novidade é exatamente que agora essa questão da jornada remota passa a fazer parte da CLT, né? Que é um regime diferente até do que o Romualdo tem de Claro, assento, né? o que nós tínhamos era a posição do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que, no caso, por exemplo, a jurisprudência antiga falava do BINA. A simples existência do BINA não significa que o trabalhador... De chamada, aquele identificador de chamada, né? Do BIP, do pager, que agora nós temos o celular e os computadores. Então, em que medida, né, como colocou o nosso colega que estava lá no Conjunto Nacional aqui em Brasília, o Tiago, né? O Tiago, em que medida eu vou ter esse limite de trabalho, em que medida eu serei remunerado por esse trabalho? Porque senão você pode ter sim uma exploração. Porque é muito cômodo, muitas vezes, você deixar o trabalhador trabalhando em sobrejornada e não ter nenhuma remuneração. O próprio Romualdo, ele contabiliza as horas, mesmo tendo um contrato de natureza civil, mesmo tendo um contrato de autônomo, ele contabiliza aquilo que ele entende extra, aquilo que ele entende que é fora do que ele pactuou e pede uma contraprestação, né, pecuniária para esse trabalho além do que é contratado. No caso que o Tiago falou, é difícil você criar uma gratificação fixa. O que tem já na CLT é o sobreaviso. O sobreaviso e a prontidão, que é uma norma antiga para os ferroviários. É o velho plantão, né? Plantão. Então, no sobreaviso, isso já há na legislação. Há um pacto de trabalhador e empregador que diz, olha, este final de semana você está de sobreaviso. Então, durante 24 horas, ele tem o seu poder de locomoção limitado. E se você tivesse num casamento, Romualdo, e te ligassem 10 horas da noite, olha, tem que cobrir o ministro.
em que medida você vai cometer abuso ou não vai cometer abuso? Olha, o meu chefe sabe Entendeu? que eu sou jornalista 24 horas. Como eu não sou nem o padre, nem o juiz de paz, eu deixo o casamento e vou cobrir o fato que aconteceu. Aliás, se eu estiver saindo de férias, como já ocorreu. Uma vez eu estava indo de férias, ô Fabrício, eu estava indo para uma das praias no interior da Bahia. E quando cheguei nas imediações cruzando o Rio São Francisco, tinha havido um grave acidente em que morreram 11 pessoas. Eu fui a primeira pessoa a chegar lá e, como eu sou piloto de rally, eu tenho curso de primeiros socorros. Então, tinha equipamentos de primeiros socorros. Ajudei na prestação de serviço para tirar aquelas pessoas do acidente. Além de ter dado a notícia. E, evidentemente, já fui dando a notícia. Então, não é pelo fato de eu estar em férias que eu deixo de ser jornalista. Ao contrário, eu continuo jornalista mesmo na hora em que estou em férias. Isso aqui é o workaholic. Vamos dar um pulinho lá no centro de Brasília, que a Dini Moraes parece que já tem alguém aí para fazer uma participação popular. É isso, Dini? Fabrício, eu estou aqui com o Wellington Pereira, ele que é corretor de imóveis, ou seja, na verdade, ele também se enquadra nessa questão dos autônomos e não dos subordinados. Essa nova lei que equipara o trabalho remoto ao trabalho feito na sede da empresa também não vale para ele, para o Wellington. Mas o Wellington pode dar uma palhinha para a gente do que é trabalhar 7 horas. Wellington, conta para a gente como é ser corretor de imóveis. É de segunda a segunda, você não tem hora. Lógico que a gente não tem uma relação de trabalho, né, mas a gente tem uma subordinação funcional. Tem uma gerência, tem uma diretoria que gerencia a gente. É lógico que você tem seu tempo de folga, mas muitas vezes você precisa atender um cliente. Né, quando você está de folga, final de semana, se você não estiver numa escala que já é, né, já é feita antes, você tem que atender. Até porque a gente só ganha se a gente vender. Mas não tem hora, então. É qualquer horário, qualquer momento, você pode atender o telefone, você pode responder o e-mail. É porque a gente fica refém da disponibilidade também do cliente. Às vezes o cliente não pode atender, né? De segunda a sexta as pessoas trabalham, mas às vezes só pode, às vezes, no final de semana. Então, às vezes você está de folga em casa, está com a sua família, e você precisa atender o cliente, porque você precisa vender. Agora, nos casos das pessoas, das profissões, que também tem essa questão da disponibilidade aí, mas não é autônomo, vai lá, presta o serviço durante o dia e ainda de noite, recebe telefonema do chefe, responde e-mail, enfim, atende os clientes. O que você acha que tem que ser feito com esse tipo de profissional? Tem que ganhar mais, não tem? Eu acho que sim. Tem que ter hora extra, algum tipo de premiação. Porque, na verdade, ele estendeu o serviço dele para a sua casa, para o seu lazer, para a sua família, e muitas vezes interrompe o momento, né, do que está num momento agradável com a família, e ele precisa interromper para atender, que muitas vezes é urgente, né? Às vezes esses e-mails que vêm, esses telefonemas são urgentes, né? Precisa de resposta imediata, não para o outro dia. Eu acho que precisa ser remunerado sim. Tá bom, então, esse foi o Wellington Pereira, ele que é corretor de imóvel. Ô Fabrício, só dá uma perguntadinha aí para o nosso advogado aí. No caso dessa subordinação que o Wellington Pereira falou agora, nesse caso, a lei se aplica a ele? A nova lei que equipara o trabalho remoto ao trabalho feito no local da empresa ou não? Esse tipo de subordinação está fora da lei? Doutor Cláudio Não, Santos. está, veja, aí é uma situação que tem que analisar o caso concreto. Porque se há como o empregador controlar a jornada do empregado, então vai se lhe aplicar a jornada de trabalho que está na Constituição e está no contrato, 8 horas e 44 semanais. Mas é preciso ter um contrato, então? É preciso ter um contrato. Se você não tem como controlar a jornada, né? E aí o corretor de imóveis é um caso, é um exemplo, o vendedor é outro caso, que às vezes você não tem como controlar quanto tempo o trabalhador está alienando a sua força, está à disposição, trabalhando para o seu empregador. Agora, é um elemento que pode ser levado à Justiça do Trabalho, isso tem sido levado, na verdade, essa lei veio a concretizar uma situação que nós tínhamos já na jurisprudência em muitos casos, em que as pessoas usavam os meios tecnológicos, imprimiam e-mails, conta de telefone com duração de ligações que o chefe fazia, horário, e comprovava essa subordinação, e comprovava a disposição, ou seja, ele estava à disposição do seu empregador. Nesse caso do nosso colega que está aí, do Wellington, que está no Conjunto Nacional, pode ser que o Poder Judiciário, se ele vier fazer uma demanda, analise especificamente cada ponto dessa contratação para ver se haveria ou não a subordinação. Ele fala em plantões, porque veja, mesmo com controle de jornada, existe a possibilidade do sobreaviso, que é de 24 horas,
e já tem 1/3 a mais da remuneração, né? E a prontidão, em que o empregado fica à disposição no local de trabalho, mas ele não fica trabalhando, ele fica à disposição. Se precisar de algum, enfim, do seu serviço, ele vai ser chamado. É um tempo menor, de 12 horas, e a remuneração é 2/3 além da jornada dele. Então, é o caso concreto, a justiça que vai analisar esse caso concreto para ver se há subordinação. Se tem como controlar o horário, ele estará subordinado a uma jornada e, portanto, terá direito à hora extra. Porque a grande questão é, se há controle de horário, há pagamento de hora extra. Se não há controle de horário, não tem como se pagar hora extra, porque você não consegue nem saber... como cobrar, né? Nem como cobrar, exatamente. Satisfeita, Dini? Fabrício, deixa eu só limpar a barra aqui do Wellington Pereira. É que, na verdade, essa dúvida era minha, viu? Ele já deixou claro desde o início que ele não tinha relação de emprego lá com a imobiliária onde ele trabalha, entendeu? Essa era uma dúvida minha mesmo. Certo. Perfeito, tudo bem. Bom, nós temos também aqui participando do nosso programa de forma remota, né? De acordo com o que a gente está discutindo aqui, a professora Ana Querubina Scófano, da Fundação Getúlio Vargas. A senhora é professora do curso de analista de RH, professora? Na realidade, eu coordeno esse curso. Eu sou professora dos MBAs da Fundação. Perfeito. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, ótimo ter a senhora aqui com a gente no Participação Popular. E eu queria lhe fazer uma pergunta, porque a gente viu, até pelo que a gente debateu até agora aqui no programa, pelas perguntas das pessoas que a Dini entrevistou no centro de Brasília, a gente está falando do trabalho remoto ainda como uma espécie de um complemento àquela jornada normal. Seria o trabalhador ficar de sobreaviso, de plantão, esse tipo de coisa. Eu pergunto para a senhora, o empregador e o trabalhador brasileiro já estão preparados para a realidade do teletrabalho propriamente dito? Aquela coisa de não precisar mais botar o terno, pegar o carro e ir lá cumprir expediente, bater ponto? Eu vejo, Fabrício, isso como uma tendência natural. A gente não pode dizer que todos estão preparados em sua totalidade, mas muitas empresas, principalmente empresas da área de telecomunicações, de informática, já trabalham com esse sistema. Até porque, se a gente for observar, é um método que você ganha agilidade, que você ganha satisfação, também qualidade de vida. Se você for pensar, por exemplo, o próprio deslocamento das pessoas, o tempo de desgaste, de perda mesmo em trânsito. Então, tudo isso faz com que isso seja uma tendência natural. Vocês estão falando muito sobre situações que são pontuais, não é isso? Depois do trabalho, até concordo com o Romualdo. Romualdo, muito prazer. Olá, professor. Né? Como vai? Concordo com o Romualdo no sentido desse papel. Acho que é muito mais um papel profissional que a gente tem que ter, não somente como empregados, como funcionários que trabalham de forma no escritório ou remotamente. Eu vejo que o trabalho remoto, ele faz parte da nossa realidade. E existe uma responsabilidade muito grande com aquilo que as pessoas se comprometem. Então, é muito difícil você sair de um trabalho e desligar um celular, desligar um bip ou ficar em função da mensuração dessas horas. Eu acho que a tendência natural é o trabalho remoto, sim. Professora, sabe qual é o meu grande susto quando eu chego na sala de aula? Eu sou professor universitário, professor de 4º semestre de jornalismo, portanto, na metade do curso. Quando eu conto essas histórias para os meus alunos, eles ficam arrepiados. Eles jamais imaginariam que iriam entrar numa profissão que o necessário, na minha avaliação, é ter no bolso a carteira de identidade, uma boa credencial, um cartão de vacinas... Uma escova de dente. Uma escova de dentes e um passaporte. O resto tem de avisar a patroa que está viajando. Ou seja, eu estou sempre pronto, sempre com uma mala para viajar. Os meus alunos ficam arrepiados, mas e os compromissos familiares? Eu acho que, pelo menos do que eu tenho assistido na sala de aula, a nossa juventude está muito mais preocupada em receber um salário, assinar a carteira profissional, tirar um mês de férias e no final do ano ter o 13º. A outra contrapartida, como ter um compromisso com o trabalho, com o emprego, com a profissão, a gente ainda vai ter de ralar muito, professora.
Romualdo, inclusive, eu concordo plenamente com vocês, foi algo que eu identifiquei no início da minha carreira, né? No sentido de observar que as pessoas tinham uma postura muito mais de empregados a seguir um contrato de trabalho do que mesmo de profissionais, que é de assumir um desafio, algo para o qual elas se preparam e que independente, né? Hoje não dá para você mensurar o teu trabalho simplesmente com as horas, porque para isso as pessoas trabalhariam o tempo inteiro. Porque você está sempre repensando e tentando trabalhar de uma forma também mais inovadora, empreendedora. Aí a gente pergunta, né? Onde ficam as iniciativas, aonde ficam as ideias, aonde fica tudo isso? Então, eu acho super interessante você colocar isso para os alunos, como a gente também coloca, porque é primordial não pensar somente nas horas extras. Quando a gente fala em horas extras, é importante também ressaltar que existem outras formas de reconhecimento. O grande problema é que as empresas, os gestores, eles têm que começar a pensar em como reconhecer o trabalho, porque o desafio também está nessa gestão do trabalho remoto. Porque quer ver um problema? A mentalidade do sempre que eu vou para uma área de muito conflito, por exemplo, quando aconteceu o desastre no Haiti, 2 dias depois, eu já estava no Haiti. 2 dias depois. Agora, é claro que eu exijo da empresa em que trabalho um bom seguro. Isso é o mínimo, isso é o elementar. Um capacete, né? É evidente. Não, mas é claro. Não, claro. Essa relação aqui já é clara, já é óbvia. Agora, se eu um vou ter hora extra ou não, isso Mas é um pouco da mentalidade também. É claro que hoje é inviável você pensar alguém trabalhar sem o celular, sem o computador, sem o login. Eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio para que não haja uma exploração, né? Porque senão você fica escravo. Você gosta, você é apaixonado pela sua profissão. Em algumas atividades, a professora citou a questão da informática, algumas atividades, sim, você tem que estar ligado. Agora, inclusive, por exemplo, na advocacia, a tendência daqui a 5 anos, com certeza, vai ser tudo digital. Hoje você já peticiona via digital por e-mail. Eu posso trabalhar em casa, fazer meus prazos em casa, receber os processos, mas não é isso. Nós somos esclarecidos. O que nós temos que pensar é que no vasto Brasil, e essas relações de trabalho nem sempre muito democráticas, em que medida nós não traremos de volta a exploração desses trabalhadores. Porque nós estamos voltando à época da Revolução Industrial, né? Porque as pessoas trabalhavam em casa e no momento que você tem as fábricas, as pessoas saem de sua casa e vão para as fábricas. Hoje está acontecendo o inverso. As pessoas muitas vezes não estão indo ao trabalho, estão trabalhando em casa, exatamente por conta das facilidades tecnológicas. O que a gente não pode permitir é que haja uma exploração dessa mão de obra, porque aí nós voltaremos, claro, a ter 12, 13, 15, 16 horas. A professora falou em formas de compensação. Correto, né? Mas isso tem que ser bem pensado e equilíbrio. Sobre isso, doutor Cláudio, até chegou uma pergunta aqui pelo 0800 619 619. Liga também, viu? Se você estiver acompanhando Participação Popular pela TV Câmara, pela Rádio Câmara. Estamos ao vivo nessa tarde de segunda-feira e discutindo aqui o trabalho à distância com o José Augusto Santos Lima, de Alagoinhas, Bahia, que ele pergunta aqui. Eu acho que o doutor Cláudio que pode dar a melhor resposta. Eu gostaria de saber de que modo legal o funcionário pode não aceitar as ligações fora do expediente de trabalho e ainda permanecer no emprego. Ele está perguntando exatamente, é o inverso, para evitar essa questão da exploração, provavelmente, que muitas vezes o trabalhador pode falar assim, eu não vou atender meu chefe. Ele pode fazer isso, doutor Cláudio? Depende do que estiver pactuado, que estiver no contrato de trabalho, a forma de pactuação. Em tese, né, terminando o horário de expediente, acabou a obrigação de estar subordinado, de receber ordens do seu empregador. Em tese, é isso que a legislação, a não ser como você não tenha como controlar essa jornada, como é o caso do que vocês estão citando aqui. Mas se ele pode se recusar, a pessoa não é obrigada a atender o telefonema depois do expediente. Como o bem maior do trabalhador é o emprego, muitas vezes ele se submete a várias condições para depois, se for o caso, reclamar. Mas, em tese, depois ele não vai atender o telefone, vai ser despedido e vai colocar a culpa nessa minha orientação. Mas, em tese, se não tiver pactuado isso, se não for o caso de escala, de sobreaviso, de prontidão, a princípio ele poderia se recusar a atender a esse telefonema. Mas depende, aí é bom senso também, né? Tem que ter um pouquinho de bom senso dos dois lados, dos tanto dois do empregado lados, quanto né? do empregador, né?
O nosso amigo Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, esse com certeza vai levar um kit de documentário. Ele comentou aqui assim, eu sou a favor, acho interessante, o trabalho se torna mais versátil. Eu gostaria de ter um trabalho assim, peço mais informações de como funciona o trabalho. Eu jogo a pergunta aqui para todos os convidados. Como se a professora também, se quiser ajudar a responder aqui a pergunta do Daniel, por favor. De que forma que o trabalhador pode se organizar e até negociar com a empresa para trabalhar em casa? Qual seria o que ele precisa separar de documentação, de espaço físico, enfim, de preparo psicológico para isso tudo? Professora. Oi? Professora Ana Querubina, pode começar. Ok. Eu diria o seguinte, a primeira coisa, quando a gente fala em trabalho remoto, não com relação à questão da documentação, porque a exigência, se há uma equiparação, a exigência deve ser a mesma. O que eu entendo é que, com relação ao trabalho, a primeira coisa que a pessoa precisa aprender é autogerenciar o seu dia a dia. Ou seja, autogerenciar não somente no sentido da ansiedade, mas também das atividades a serem realizadas. Em paralelo, o trabalho remoto, ele sempre aconteceu. A única questão é que ele passa a ser legalizado de forma que as pessoas tenham o mesmo direito. Então, o que deve ocorrer e que é uma preocupação com relação ao trabalho remoto, realmente é a questão da gestão. Porque esses trabalhadores, eles têm que ter suas metas e indicadores, consequentemente, para poder mensurar os resultados desse trabalho. Então, eu diria que é um processo diferenciado, onde as pessoas precisam aprender a gerenciar o seu tempo e aproveitá-lo também de forma que ele possa trabalhar e ter uma qualidade de vida maior. Aquelas dicas do tipo assim, a pessoa não vai sair de casa, mas se veste, bota terno, bota a roupa do trabalho oficialmente, vai para o escritório, fecha a porta. Isso tudo realmente funciona? Olha só, Fabrício, eu particularmente acho o seguinte, o trabalho está na consciência de cada um e no perfil, né? O perfil voltado ao comprometimento, à disciplina. Então, independente da roupa, você vai sentar e vai trabalhar e vai produzir, porque isso está na mente das pessoas. Agora, se algumas pessoas precisam disso para se sentirem como num escritório, mas eu acredito que a maior parte das pessoas hoje, quando trabalham em casa, trabalham também para ter maior conforto. Uma outra questão que a gente estava discutindo aqui, mas que eu acho importante, é a questão hora extra, né, acima do que foi estabelecido no contrato. Por outro lado, existe a flexibilidade. As pessoas em casa, elas podem não trabalhar num determinado período. Não precisa fazer o horário comercial, né? Não precisa fazer horário comercial, a não ser que a empresa a qual elas estejam atreladas, se for um call center ou coisa do gênero, que elas tenham horário comercial. Claro. Então, isso também é um ganho de escala para a qualidade de vida das pessoas. Qual é o melhor horário de produtividade delas? É diurno, é noturno? Isso é importante também ser considerado. Romualdo, você faz esse tipo de ritual assim para trabalhar tão autônomo? Eu diria que 1/3 do que eu produzo na Rádio Jornal do Comércio eu faço em casa. Agora, se os meus ouvintes me vissem preparando o que eu faço para o rádio, eles não ouviriam o que eu digo. Então, normalmente... Você não quer nem entrar em detalhes? Não posso entrar em detalhes. A roupa, se te visse com a roupa... Normalmente, eu só tenho de amarrar a cachorra para ela não latir, porque, em geral, eu tenho que entrar ao vivo. Os equipamentos captam muitos sons, mas muitos deles, eu também não minto. Eu não digo para o meu ouvinte, olha, eu estou aqui no Congresso Nacional. Não, o ouvinte sabe onde eu estou. Eu tenho que ter uma relação de lealdade com o ouvinte. Mas, Romualdo, eu espero que você não se incomode, mas você tem como falar um pouquinho da sua vida familiar, como é que é dessa situação de plantão constante que você vive? Ah, claro. Quando eu me caso, eu já digo para minha mulher... Quando você se casa, isso é uma coisa que acontece... No contrato você já deixa estabelecido, olha, também não é marido full-time, é marido part-time. Também no casamento, a mulher tem de saber exatamente o que eu faço na vida. Porque senão o casamento acaba no primeiro plantão. Quantas mulheres você já teve, Romualdo? O suficiente para dizer que já tenho uma experiência boa e já passei por pelo menos 3 áreas bem distintas. Já passei pela área empresarial, pela área de jornalismo e já passei também pela área de recursos humanos, professora. Que, aliás, o pessoal de RH entende muito pouco essa nossa área de jornalismo. Pois bem, o meu dia a dia, normalmente eu acordo hora de Brasília, 6h15 da manhã. Você está casado agora? Estou casado,
muito bem casado. Tá bom. E às 6h15 da manhã eu já estou de pé, já sei necessariamente o que a rádio quer e já sei o que eu tenho. Na prática, o que eu tenho eu tenho recortes, tenho sonoras, tenho entrevistas que eu fiz e aí eu vou preparar as minhas matérias. Eu entro ao vivo cedinho e depois vou preparar o meu café, que aí é um outro detalhe. Como eu sou especialista em café, professora, eu faço um café da manhã especial. E aí, nesse horário, o meu chefe sabe que eu estou tomando café da manhã. Não pode te ligar no café da manhã. Então não são 24 horas. Ligar, ele liga, mas o máximo, 15 minutos. o máximo que eu vou fazer, olha, chefe... A professora falou o quê? Eu estou tomando café da manhã. Fabrício, perfeito. Ele já tem uma organização, né? Ele já consegue se programar de uma forma que ele gera o bem-estar e consegue produzir, né? Isso sem contar que às 10h15 da manhã eu recebo 11 saguis na minha chácara que vem comer 2 bananas diárias. Então, nesse momento, também eu interrompo. Eu boto uma música mais calma para que eles não se assustem. Em geral, eu coloco o meu poeta predileto, meu compositor predileto e meu músico predileto, que chama-se Leonardo Cohen. Boto o Leonardo Cohen para os meus saguis comerem bananas. Nesse momento também eu não estou no ar na rádio, mas o celular está na mão, porque ou eu estou fotografando os saguis ou estou esperando alguma ligação. Então, eu tenho o aplicativo da rádio no meu celular. Se houver alguma necessidade, eu sei que a rádio está precisando de mim. Ou seja, você se organiza, você mistura tudo, né? A sua organização de trabalho com a rotina diária ali, você vai conciliando. É o que a professora falou, a professora Ana falou, é essa organização do tempo que precisa tanto para os empregados como para os empregadores, saber essa necessidade, exatamente. Aí você tem a caracterização do teletrabalho, Chega a né? ser invejável, né, Romualdo? Eu tenho informação de que a Dini Moraes está chamando a gente lá no centro de Brasília com mais alguém para fazer uma participação popular no programa. Pois é, Fabrício. Na verdade, agora eu tenho 2 convidados aqui. Um que tem uma relação de trabalho, que está aqui da minha direita, que é o Vinícius Brasileiro. E à minha esquerda, eu tenho a Thaís Rodrigues, que ela não tem relação de trabalho. Bom, eu vou perguntar para os dois o que eles acham dessa nova lei, então, que equipara o trabalho em casa para o trabalho feito na sede da empresa. Thaís, você que agora está sem essa relação de trabalho, o que você acha? Você acha que as pessoas, esse trabalho feito em casa, é mesmo o mesmo trabalho feito na empresa? Você concorda com essa nova lei? Uma questão de confiança no trabalhador, né? Se rola essa confiança, não tem problema algum, porque ela pode estar trabalhando, uma mãe, dando atenção para o filho, por exemplo, ou mesmo um casal dando atenção para os dois, tendo atenção e o trabalho também. Então é bom porque você tem mais flexibilidade, né? E você consegue tanto fazer o trabalho quanto a sua vida pessoal ao mesmo tempo, né? Agora, você acha que é possível uma pessoa trabalhar em casa e conseguir diferenciar o que é trabalho e o que é vida pessoal? Dá, tranquilo. Como é que a empresa faz para medir, então, o trabalho dessa pessoa? Por produtividade, né? Por resultado, né? Digamos assim, né? E quem já trabalha num local fixo e chega em casa, ainda atende o telefone, fala com o chefe e responde e-mail? Não, aí eu acho que não. Esse serviço de casa é para quem não está indo fazer, assim, por exemplo, pode até trabalhar com uma relação de trabalho de 8 horas, mas naquele dia ela não pôde ir no trabalho, então trabalha em casa. Mas essa relação de gente que vai prestar serviço no emprego e volta para casa, ainda responde e-mail, fala com o chefe... É demais. Mas isso acontece, e aí? É ruim pro trabalhador, né? Para a qualidade de vida dele, né? Ele não tem vida social. É ruim. Assim. Tem que arranjar um jeito de cortar, então. Essa é a opinião da Thaís Rodrigues, ela que tem 30 anos. E aqui do meu outro lado, Fabrício, eu vou falar com o Vinícius Brasileiro, ele que é bancário. Vinícius, bancário, 6 horas de trabalho, é isso? Atualmente o bancário são 6 horas, mas na minha função, que eu exerço hoje dentro do banco, são 8 horas. Por que a sua função tem 8 horas? É porque é um cargo de confiança, é um cargo gerencial e o banco determina que sejam 8 horas e que você fique à disposição do banco. E nessas 8 horas você consegue fechar tudo que você tem que fazer? Não consigo. Eu trabalho em agência hoje em dia e é difícil você conseguir fechar tudo em 8 horas. Sempre fica alguma pendência, alguma coisa para o dia seguinte. Não tem. E você está feliz com essa nova lei aí que equipara o trabalho em casa do trabalho feito na sede da empresa? Porque responder e-mail, responder telefonema de chefe ou de subordinado pode dar uma horinha extra aí. Você acha que isso é válido? Eu acho que é válido, eu acho que trabalhar em casa é uma boa.
a pessoa está mais tranquila, está dentro de casa, está perto da família. Acho que se for bem disciplinado, se for rigoroso ali no seu trabalho, dá para fazer tudo certinho, tudo dentro da sua residência e cumprir com as metas, com as demandas que o seu chefe te passar. Mas você acha que tem que receber a mais por isso? Sim, se fizer hora extra tem que receber a mais, com certeza. Então, tá aí, Fabrício. Essa é a opinião, então, do Vinícius Brasileiro. Ele que é bancário aqui em Brasília. Beleza, Dini Moraes. Valeu aí pelas participações da Thaís, do Vinícius. O Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco. É mais um, hein, concorrendo direto a esse negócio aos nossos kits de documentário da TV Câmara, porque está sempre com a gente aqui no Participação. Faz uma pergunta dirigida para o Romualdo. Qual é a sua opinião como jornalista sobre o trabalho de freelance e autônomo? Pois olha, esse negócio de freelancer... Você já foi de redação mesmo, né? De ter que ir lá o Livetinho bater... Eu já tive carteira de trabalho como jornalista. Certo. Já tive e... Aliás, eu trabalhei num jornal que, como ele não existe mais, eu trabalhei no Jornal do Brasil. E o grande problema do Jornal do Brasil é que ele dava um celular para a gente e aí eles ligavam aleatoriamente a qualquer hora. Às 4h57 da madrugada. E era carteira profissional, portanto, a relação era de emprego, não era de freelancer, era de emprego. Então, final de semana, se houvesse plantão, a gente era informado e tudo mais. Agora, sobre o que diz aí o nosso amigo o Márcio Meira, eu acho que o jornalista, em geral, ele deve se preparar exatamente para não trabalhar mais com carteira profissional. A maioria dos que eu conheço aqui em Brasília, a maioria trabalha como PJ, ou seja, além de ser um bom jornalista, ele tem de ser um excelente empresário. Porque você vai trabalhar e se você não for um bom empresário, você vai acabar entrando no buraco, porque ganha relativamente bem, vai ter de pagar o próprio tributo, ou seja, vai ter de se organizar para ter um serviço de ir no banco, de pagar o imposto, aliás, os impostos, porque são vários, e gerenciar o próprio contrato. Então, esse detalhe é importante. Eu, na faculdade, também ensino aos meus alunos, além de serem bons jornalistas, excelentes jornalistas, para disputar uma boa cadeira, um bom espaço nas empresas, também saberem gerenciar a sua própria empresa. Porque nós... Aí sim, com o contrato de trabalho, com esse nome que a gente dá, essa nomenclatura de PJ, vamos ter de aprender a ser também um bom empresário, porque senão vai à falência. Agora, aproveitando o bonde aqui, perguntar para o doutor Cláudio Santos se o senhor acha, doutor Cláudio, que essa nova modalidade, essa nova consideração da CLT em relação às horas de trabalho feitas em casas, né, essas coisas, podem afetar de alguma forma essa tendência que a gente vê da contratação por pessoa jurídica, como é o caso do Romualdo e de vários outros trabalhadores no Brasil. Porque algumas categorias profissionais, principalmente o pessoal do suporte técnico de informática, tem falado que pode mudar muito a rotina deles, essa questão das horas extras agora. O senhor acha que vai porque a gente tem esse fenômeno da chamada pejotização, né, de pessoas jurídicas nessa relação que deixa de ser uma relação de contrato de trabalho para passa a ser uma relação de natureza civil de contrato de prestação de serviço. O que deve acontecer é que, novamente, o Poder Judiciário, agora existindo uma lei equiparando esses dois trabalhos, vá se manifestar e vá se posicionar em relação a isso. Pode ser, sim, que haja um refluxo, porque na medida em que você não consegue controlar, ou se você consegue controlar, as demandas vão aumentar. Porque já que a legislação agora equiparou esses dois tipos de trabalho, aquele realizado na empresa e aquele realizado em seu domicílio. Então, a probabilidade, porque há uma discussão no direito do trabalho, enfim, e é atual, em que medida essa pejotização, que a gente chama, né, de pessoas jurídicas, vem a flexibilizar e a precarizar as relações de trabalho. Uma coisa é a pessoa ter consciência, formar sua empresa, seu empreendedor, e a outra coisa é ela ser obrigada a criar uma pessoa jurídica porque o empregador não quer assumir o ônus de uma relação de emprego. E nisso o judiciário tem sido implacável. Quando se detecta que houve uma fraude, que houve uma burla, que se criou uma pessoa jurídica para contratação, para fugir das regras trabalhistas, o judiciário reconhece o vínculo e manda condenar todas as verbas, né? Aí é o que a professora Ana disse, a gente precisa de uma nova consciência, tanto de trabalhador quanto de empregador, para essa nova realidade com esses meios tecnológicos. Mas eu acredito sim que a tendência é você agora ter uma preocupação maior e, sobretudo, evitar esses contratos fraudulentos, que nós tivemos casos no escritório de que a pessoa era contratada como PJ de manhã e à tarde era seletista na mesma empresa fazendo a mesma coisa.
6 horas ele era PJ, 6 horas ele era empregado. Ou empresas que rompem, rescindem o contrato da carteira de trabalho e no dia seguinte vira uma PJ. Ah, mas isso no jornalismo tem demais, hein, Romualdo? Então, essa questão, é isso que a gente tem que ver. Você não pode precarizar. Esse é o grande problema. Que se você abre muito o leque, você permite que haja exploração. Assim como tem empregados que, né, muitas vezes não têm essa consciência que a professora Ana falou, tem também muitos empresários que também não têm essa consciência e querem, né, pagar menos e ter uma questão maior, né? Então, eu acredito sim que possa haver um freio nessa questão da pejotização. Uhum. Bom, a gente já falou aqui da professora Ana Querubino Scofano, da Fundação Getúlio Vargas, né, do curso de... Ela é coordenadora acadêmica do curso de analista de RH. E eu queria saber, ela está ouvindo a gente aqui certamente, né? Professora, eu queria perguntar para a senhora, como é que ficam as possibilidades de promoção das pessoas que fazem o trabalho à distância, que trabalham em casa, numa empresa em que elas não são donas? Porque isso aí é apontado como um dos grandes temores até das pessoas que fazem o trabalho em casa, né? Perder o contato ali e não serem lembradas na hora de uma promoção. Como lidar com isso? Na realidade, Fabrício, o que a gente sugere é que as empresas tenham um meio de inclusão dessas pessoas. Eu acho que a gente não pode ter dois grupos, um que trabalha no escritório e outro que trabalha remotamente e que, de alguma forma, eles não se integram. É importante que haja uma integração, inclusive nas atividades, no alinhamento estratégico. Os gestores, eles têm um papel fundamental, que é o papel de estar acompanhando o trabalho, mensurando os resultados, para que essas pessoas possam ter oportunidades também diferenciadas nas empresas. É por isso, professora, que sempre que eu dou uma informação exclusiva na rádio em que trabalho, eu ligo para o meu chefe e falo: chefe, como vai? Tudo bem? O senhor me ouviu hoje? Pois é, Romualdo, eu estava viajando. Chefe, hoje nós falamos exclusivamente com a presidente da República, para ele ir colocando na tabelinha dele no final do ano, quando eu for renovar o meu contrato, esse aí conversou exclusivamente com a presidente e trouxe a presidente aqui na rádio. São essas formas de trabalho que a gente tem de criar. Qualificar, né, o trabalho. Romualdo, tem uma coisa, me permita só um instantinho, Fabrício, tem uma coisa que é importante, eu concordo plenamente também com o que o doutor Cláudio falou com relação a todas as manipulações que são feitas, principalmente com relação à PJ, mas uma coisa importante é que, às vezes, esses trabalhadores que ficam remotamente, nem sempre eles têm esse acesso. Aliás, às vezes, até propriamente dentro das empresas, aqueles que estão dentro dos escritórios, às vezes, não conseguem ter acesso aos seus chefes. Então, nem sempre isso ocorre. Eu acho que a gente precisa pensar em termos de gestão de pessoas, de RH mesmo, em políticas que sejam diferenciadas. E é óbvio que para isso a gente vai precisar de líderes, de gestores que tenham essa capacidade de trazer essas pessoas e não simplesmente de mantê-las fora do ambiente natural do trabalho. Tem uma vantagem, professora. Que é a vantagem de você necessariamente não precisar participar daquelas festas xaroposas da empresa no final do ano, que são as festas dos amigos ocultos. Essas são muito xaroposas. Mas as festas são boas, não. Em algum momento tem que ter confraternização, tem que conhecer os colegas. Romualdo, eu vou te confessar uma coisa, eu também sou pessoa jurídica, também tenho empresa, e eu acho que a questão da pessoa jurídica, né, ela está muito atrelada a uma visão também, porque você não pode ser uma pessoa jurídica para trabalhar somente para uma empresa, né? Claro. O que é fato é que tem duas coisas que eu fico muito feliz. Uma é de não ter que participar dessas reuniões. E a segunda são as reuniões de 8 horas que de nada se levam. Claro. Então, são duas coisas que eu consegui me livrar a priori, né? Ou seja, as minhas reuniões são muito rápidas, sempre a tomada de decisão ou para apresentação de projeto. Isso me dá, assim, uma satisfação tamanha, né? Bom, vamos fazer uma perguntinha rápida aqui. O comentário aqui da Dirce Pelágio, de Saquarema, Rio de Janeiro, né, que ela também está sempre acompanhando a gente, também está disputando aí, concorrendo aos documentários da TV Câmara. Ela diz: eu sou autônoma, mas quanto ao empregado, o trabalho é produtividade. O Dagnaldo de Araújo Silva, de Águas de Lindóia, São Paulo, ele faz uma pergunta sobre o serviço público. O trabalho remoto se aplicaria ao setor público? Como ficaria estabilidade e carga horária? Mas antes, eu recebi uma informação agora no ponto aqui, uma informação triste. A gente recebeu a notícia de que o deputado Moacir Miqueleto, do PMDB do Paraná, sofreu um acidente fatal de automóvel
na rodovia PR-239, indo para o sítio. Ele estava sozinho no automóvel e se chocou com um caminhão. A gente recebeu essa notícia agora, Romualdo, né, que você também acho que vai dar para os seus ouvintes daqui a pouco, de que o deputado Moacir Miqueleto, portanto, um dos principais nomes da bancada ruralista no Congresso, acaba de falecer nesse acidente na rodovia PR-239. Nós estamos chegando no final do programa e eu passo essa pergunta do Dagnaldo de Araújo Silva para quem quiser responder. No serviço público seria aplicável? Doutor Cláudio, você acha que seria viável? Em tese, sim. Não há restrição para que você também tenha no serviço público essa aplicação. Em alguns casos não há controle de ponto no serviço público, depende da produtividade. A princípio, ela se aplicaria também. Claro que a lei da CLT é específica para os trabalhadores da iniciativa privada e das empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não há uma previsão, salvo melhor juízo, estou tentando recordar aqui a Lei 8.112, que está do regime jurídico único dos servidores públicos, essa previsão. Mas, em tese, não há problema, da mesma forma que você tem um trabalho na iniciativa privada, você pode ter em alguns setores também na iniciativa pública. Não sei se a professora Ana concordaria com essa situação, mas, a princípio, não haveria problema. É um trabalhador, a diferença é o regime jurídico, né? E alguns direitos que uns têm e outros não têm. Professora Ana, concorda? Perfeito. Oi, Fabrício. Oi, não, concorda, senhora? Concordo plenamente. Eu acho que falar em trabalho remoto hoje é algo que é viável a qualquer categoria, a qualquer tipo de empresa, faz parte da realidade e muito mais também da natureza do serviço a ser executado. Então, eu acho que isso cabe, claro que dentro conforme o doutor Cláudio acabou de citar, né, dentro dos moldes, das leis, daquilo que é exigido, mas eu acho que cabe para qualquer setor. Eu acho que é uma tendência mundial e que já vem. Nós estamos, aliás, discutindo sobre um tema que ele já acontece há muito, né? Ele só foi no Brasil agora, né, legalizado pela presidenta, mas é comum. Bom, a gente daqui a pouco vai tentar fazer um contato com a Dini Moraes ali no centro de Brasília. E eu queria só lembrar ao nosso espectador, quem gosta de curiosidade, né? O espectador gosta de curiosidade, que em 1926, Monteiro Lobato, no seu único romance que ele escreveu, O Presidente Negro, colocou um diálogo meio futurista entre dois personagens que se referiam, Romualdo, ao ano de 2228. Previsão lá, o texto dizia, em vez de ir todos os dias o empregado para o escritório e voltar pendurado num bonde que desliza sobre barulhentas rodas de aço, fará ele o seu serviço em casa e o radiará para o escritório. Em suma, trabalhar-se-á à distância. Isso Monteiro Lobato, em 1926, fez essa previsão que hoje é considerado como um prenúncio do que seria a internet realmente, né? Vamos lá ao centro de Brasília, que Dini Moraes tem mais alguém aqui para a última participação popular no nosso programa de hoje. Fabrício, eu estou com o Gildney Oliveira, ele que tem 21 anos e é analista de crédito aqui em Brasília. Gildney, você é a favor ou contra essa nova lei que equipara o trabalho remoto em casa ao feito na sede da empresa em que você tem um vínculo empregatício? Eu sou a favor, no caso, porque é um tempo que você está desperdiçando, não é desperdiçando no caso, né? Mas você está trabalhando em casa, você pode estar fazendo outras coisas, como estudando, ou estar com a família, em lazer. E a partir do momento que você leva o trabalho para casa, você está deixando as pendências do serviço atrapalhar o seu dia a dia. O estresse do serviço acaba influenciando em casa, seria um tempo que seria utilizado para você tirar a descarga semanal mesmo, que seria um sábado, um domingo no caso. Relaxar, né? Isso. Isso aí, então, Fabrício, rapidinho a opinião do Gildney Oliveira. Ele que é analista de crédito, tem horário fixo e ainda falou que não leva trabalho para casa não, viu? Tá certo ele, né? Bom, a gente já tem que caminhar aqui para o final do programa, Dini, e eu vou agradecer a participação da professora Ana Querubina Scofano, que é coordenadora acadêmica do curso de analista de RH da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação. Muito obrigada, Fabrício. Foi um prazer imenso estar com vocês, conhecer Romualdo, doutor Cláudio e principalmente você, tá? Boa sorte e obrigada aí pela participação também. Muito obrigado, senhora, então, mais uma vez. Grande abraço. Última pergunta mesmo para a gente finalizar, pedir uma resposta muito rápida para o doutor Cláudio. Sim. O Valdomiro Trento, que também é um espectador assíduo do Participação Popular de Santos, São Paulo, ele faz uma pergunta que se liga ao assunto que a gente tratou no programa da quinta-feira passada. Pergunta: o trabalhador presta serviço para 2 empregados em horário facultativo remoto.
Em caso de um acidente, quem será o responsável? Questão do acidente de trabalho, para quem ele estiver... Porque, veja, no acidente de trabalho, os primeiros 15 dias, quem paga é o empregador. A partir do 16º, ele passa a receber o benefício do INSS. A situação de caracterizar para quem ele estava trabalhando na hora diz respeito à estabilidade. Porque depois que ele retorna do acidente de trabalho, que ele retoma suas atividades, ele tem 1 ano de estabilidade. Ele não pode ser despedido sem justa causa e tem que ser readaptado de acordo com as suas limitações, se houver, por conta do acidente de trabalho. Mas ele teria como provar que estava trabalhando para alguém? Para um dos dois. Aí ele vai ter que provar, cabe a ele provar que estava trabalhando para o empregador A ou para o empregador B, porque para esse ele será estável e este empregador que estava demandando o seu serviço naquele momento em que ele sofreu o acidente de trabalho vai ser o responsável por garantir a estabilidade dele por mais 1 ano, depois que ele tornar do benefício do INSS. Bom, doutor Cláudio Santos, advogado trabalhista, professor do UniCeub, Universidade Particular do Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Doutor Cláudio, espero que tenha gostado do programa. Gostei, muito obrigado, Fabrício, Romualdo, professor Ana. Romualdo de Souza, repórter da Rádio Jornal de Comércio de Pernambuco. Muito obrigado por ter estado com a gente, Romualdo. Valeu mesmo. Grato pela gentileza e eu só queria deixar uma mensagem. Olha, a profissão de jornalista não é para qualquer um, não. A gente não ganha muito bem, a não ser que seja concursado, mas aí são opções. A gente não ganha muito bem, não vive só para o salário, agora se diverte. Cada dia é uma novidade. Eu duvido que você que está me assistindo aqui agora e me ouvindo na Rádio Jornal do Comércio tenha encontrado 10 ou 15 pessoas que já entrevistou um papa, por exemplo, ou que já entrevistou a maioria dos presidentes da República, ou os jogadores de futebol. Essa é uma profissão, essa é a minha profissão. E eu ainda faço rally todo ano no Rally dos Sertões. Vamos correr junto, hein? Vamos correr junto, que eu também já pilotei rally, hein? É verdade, gostei de saber esse negócio. Muito obrigado, então, a vocês dois. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara nessa edição do Participação Popular. Eu quero lhe convidar para o programa desta terça-feira, o último dessa série especial nossa, ao vivo, às 5 da tarde, sobre a qualidade da TV brasileira. Qualquer comentário, qualquer pergunta que você tenha sobre isso, né? Nós vamos falar da programação, de Big Brother e de todos os assuntos relacionados. Ligue para a gente, 0800-619-619, ligação gratuita, ou mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br. Também pelo Twitter você pode mandar uma mensagem mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop, viu? E mais notícias que a gente venha a ter sobre essa notícia triste que tivemos do falecimento do deputado Moacir Miqueleto, do PMDB do Paraná, em um acidente de carro no estado. Você pode ter mais informações sobre isso no decorrer da programação da TV Câmara e da Rádio Câmara. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.